As áreas de proteção ambiental originaram-se por meio de práticas das primeiras sociedades humanas, que reconheceram valores especiais nesses espaços. A legislação vigente caracteriza a unidade de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, como objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Unidade de conservação é um conceito brasileiro. No âmbito internacional, o que se usa é a área protegida, Nós temos, Protected Area, nós temos as nossas áreas protegidas que são regidas por diferentes leis. E nós temos essa lei específica, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei que a gente chama carinhosamente de Lei do SNUC, que rege especificamente as unidades de conservação. Exemplo de unidades de conservação, os parques nacionais têm como premissa a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação e contato com a natureza e turismo ecológico. Como uso público, a gente também tem outras atividades sendo realizadas. Então a gente tem turismo, recreação, atividades de pesquisa e uma forma de uso público que é proposta para todas as categorias de unidade de conservação no Brasil, que é a educação ambiental. Os parques nacionais são caracterizados por serem uma unidade de proteção integral, que tem como objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Como exemplo, podemos citar o Parque Nacional da Tijuca, que durante o ano atrai milhares de pessoas, inclusive turistas. O brasileiro, de uma maneira geral, ele também tem que aprender a visitar um parque, que há a exigência de uma série de comportamentos e algumas atitudes são inaceitáveis para evitar alguns impactos e minimizar outros impactos também. As trilhas em unidade de conservação também podem possuir um caráter educacional, constituindo-no um importante instrumento pedagógico que possibilita o conhecimento interdisciplinar dos locais visitados, além de proporcionar um maior contato com a natureza. Além de ter várias trilhas, tem vários níveis de dificuldades também. Tem uma trilha aqui, por exemplo, que é para deficiente físico, sabe? Dá para passar cadeira de rodas e deficiente visual também. Atualmente, o parque conta com trilhas que têm o objetivo de aproximar o visitante ao ambiente natural, possibilitando seu entretenimento e educação. Acho sensacional que a cidade tenha um espaço como esse e é importante que a gente frequente para poder se assenhorar, para poder virar dono de fato disso aqui. Eu acho que aqui é um lugar para repor assim, as baterias. Você chega aqui, você está no coração da cidade com esse privilégio de ter todo esse verde, toda essa vegetação, eu acho sensacional. Porque é um lugar maravilhoso e muito lindo, é impressionante para mim de ver tanta diversidade na natureza e então sim, é impressionante. O parque possui uma grande diversidade de espécies animais com funções importantes para o equilíbrio da floresta. A gente não tem animais grandes aqui não, os maiores animais que tem aqui no parque é o bicho preguiça e também um cachorro do mato. Aí fora isso tem macaco, muito macaco, tem sagui também, que é uma espécie de macaco também que primata. Cobras, serpentes e cobras tem várias também, pássaros, uma infinidade de tipos também, coatis também, agora teve a reintrodução do macaco bugio. Os micro-organismos possuem um importante papel no ecossistema, contribuindo para a decomposição de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Os animais, como os insetos, realizam a polinização das plantas para a produção de frutos e atuam como elementos fundamentais na cadeia alimentar.
Já os animais vertebrados são fundamentais para o equilíbrio ecossistêmico e para a manutenção dos processos ecológicos, interagindo de forma complexa com o ambiente e os seres vivos. Sobre a fauna, a grande importância que ela tem é que muitas espécies garantem o equilíbrio do meio ambiente como um todo, ou seja, eles influenciam direta e indiretamente a própria floresta, e como, por exemplo, dispersores de sementes, polinizadores e também como controladores de pragas. Além das espécies da fauna, existem em torno de 1.600 espécies vegetais, sendo que destas, mais de 400 encontram-se ameaçadas de extinção. A flora, ela é a base de toda e qualquer cadeia alimentar que exista em qualquer ecossistema. O Parque Nacional da Tijuca tem algumas espécies em extinção. A principal que eu posso citar como exemplo é a que deu até o nome ao nosso país, o pau-brasil. E além dele, tem outras espécies endêmicas, como algumas espécies de bromélias, de orquídeas. Além da vegetação nativa da floresta, também são encontradas espécies exóticas invasoras, que se espalham sem a assistência humana, causando ameaça a ambientes naturais ou semi-naturais. A diferença entre uma espécie exótica e uma espécie exótica invasora é no comportamento que essa espécie vai ter no ambiente. Por ela ser exótica, não quer dizer que ela vai ser prejudicial àquele ambiente. Ela está interagindo com os outros seres daquela área e tudo bem. A exótica invasora, ela tem um comportamento agressivo, entre aspas. Ela domina aquela área, ela atrapalha a germinação de espécies nativas. Como exemplo de espécies exóticas invasoras do Parque Nacional da Tijuca, podemos citar as jaqueiras, já que esta está entre as principais espécies invasoras do Parque Nacional da Tijuca. As jaqueiras impedem o estabelecimento e a permanência de outras espécies pelo seu grande porte, dificultando a passagem de luz, além de diminuir a riqueza de espécies nativas. A jaca frutifica o ano inteiro. E cada jaca que cai é mais de 600, 700 caroços. E daquilo ali, com certeza, 50, 100 árvores adultas vão ficar, sabe? E o problema é que ela dá, a jaqueira principalmente, que ela fica muito grande, a copa muito grande, dá muita sombra e não deixa o sol chegar nas plantas nativas e ela sufoca, por isso que a gente fala que é invasor, né? Meio que, entre aspas, ela sufoca as outras plantas, retendo muita água do solo, dando muita sombra também, porque sem sol a planta até cresce, mas ela não desenvolve, ela fica sempre pequena. O maior problema em relação à retirada das jaqueiras é que elas são a principal fonte de alimento para algumas espécies de animais. A gente não pode acabar com tudo. Seria muito fácil chegar com a motosserra e derrubar todas as jaqueiras do parque. Mas não pode, porque a jaqueira, principalmente, tem animais que se alimentam de jaca. A jaca, dependendo da espécie de animal, é a principal fonte de alimento deles. Outro exemplo de espécies exóticas invasoras são as dracenas. Estudos realizados na Floresta da Tijuca indicam que a espécie é altamente competitiva e agressiva, dificultando a germinação e o estabelecimento de propágulos de outras espécies da flora nativa e causa alterações locais, gerando uma competição interespecífica. A dracena também é o mesmo problema da sombra. Ela cresce, tem uma suposição, uma hipótese, assim, pessoas suspeitam que ela solta também uma enzima no solo que deixa as outras plantas mais fracas, não deixa de desenvolver. Assim, é possível perceber que o Parque Nacional da Tijuca se trata de um local com uma grande biodiversidade e precisa ser preservado para o uso das presentes e futuras gerações. O Parque Nacional da Tijuca é uma joia do Rio de Janeiro, entre outras, né? O Jardim Botânico, o Corcovado, que está dentro do Parque Nacional da Tijuca. Porque é um privilégio, uma cidade como o Rio de Janeiro, ter uma floresta dentro dessa metrópole. Não é para qualquer cidade, né? Então o Rio de Janeiro tem que cuidar dessa pérola que está incrustada no meio de concreto, no meio de ambientes inóspitos, amenizando o clima, tornando o ambiente mais aprazível, enfim, trazendo
tantos benefícios e eu acho que nós, como cidadãos dessa cidade, temos que fazer todo o possível para cuidar desse cantinho tão especial que é o Parque Nacional da Tijuca. Entre a costa brasileira e o continente africano, se destaca este santuário da vida selvagem, isolado no meio do Atlântico. Nesta região do planeta, a lava vulcânica começou a brotar das profundezas do mar há 3 milhões de anos, modelando pouco a pouco o que conhecemos hoje como Ilha da Trindade. Lugar fascinante, repleto de histórias envoltas em mistério e aventura. Terra exclusiva das samambaias gigantes, maior refúgio das tartarugas verdes. Território invadido por criaturas de estranho costume noturno. Paisagens de tirar o fôlego, com curvas suaves e acentuadas. Desfiladeiros. Um paraíso quase destruído pela ação irresponsável do homem, hoje protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. Este documentário vai revelar importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso destino. Prepare-se para conhecer os encantos do arquipélago brasileiro habitado mais afastado da América do Sul. Seja bem-vindo à Ilha da Trindade. Quem frequenta as praias do Espírito Santo talvez não imagine o que se encontra a 1.200 quilômetros da costa. Desde a capital, Vitória, no fundo do mar, se estende uma cordilheira submersa monumental, formada por vulcões submarinos extintos, até chegar às ilhas Martim Vaz e Trindade, os únicos vestígios de terra firme nesta parte do Oceano Atlântico. Trindade é um pedaço do Brasil peculiar. Por causa dos obstáculos geográficos, aqui não foram construídos porto nem aeroporto. Neste ponto do globo terrestre, a formação geológica aconteceu por atividade vulcânica há aproximadamente 3 milhões de anos. O mar nas redondezas de Trindade atinge até 5.800 metros de profundidade. Botar os pés nesta ilha requer autorização da Marinha do Brasil. Nossa expedição foi dividida em 2 etapas. A primeira, a bordo do navio Amazonas. A segunda, no Almirante Saboia. O ponto de partida foi a Baía Mocanguê, em Niterói, estado do Rio de Janeiro.
Enquanto seguimos nosso destino, a Marinha realiza treinamentos. Neste exercício, os militares simulam a abordagem a um navio que supostamente esconde uma carga ilegal. Durante o trajeto até a ilha, também acompanhamos o lançamento ao mar deste equipamento, de nome complexo. Os dados coletados pelo bate-termógrafo descartável vão ajudar a compreender as variações da temperatura no Oceano Atlântico. Desde lá de proximidade do Rio de Janeiro até a Ilha de Trindade, a gente vai medindo de em torno de 15 a 10 milhas, dependendo da profundidade do local. E ele mostra a temperatura da superfície até 900 metros. O objetivo final é ver o transporte de calor da corrente do Brasil, que é essa corrente superficial que banha essa parte do oceano. E a longo prazo é ver se vai ter alguma mudança climática, alguma coisa está afetando a nossa circulação aqui. Toda vez que tem esse trajeto é lançado, então vai ter dados quase bimestrais por vários anos e aí tu consegue ter realmente a influência do clima. Precisa de pelo menos, o ideal seria 10 a 30 anos de dado para ver se realmente está mudando o clima ou não. A nossa jornada entre o Rio e Trindade dura 3 dias. O primeiro pedaço de terra que avistamos são as ilhas Martim Vaz. A área conjunta de Martim Vaz e Trindade soma pouco mais de 10 quilômetros quadrados. Em comparação, a capital do Espírito Santo possui quase 10 vezes mais território. Curiosamente, Trindade não pertence ao território capixaba, mas à União e está subordinada ao 1º Distrito Naval do Rio de Janeiro. A ilha foi descoberta em 1501 pelo navegador português João da Nova. Trindade esteve sob a posse de Portugal até a independência do Brasil. O Reino Unido chegou a ocupá-la em 1890, mas os britânicos desistiram 6 anos mais tarde, após a assinatura de um acordo entre os dois países com a mediação portuguesa. O tempo parece congelado em Trindade. Como se viajássemos à era dos dinossauros e entre a vegetação pudesse surgir um réptil monstruoso. Aqui se encontra uma floresta única em todo o planeta, com samambaias gigantes. Esta concentração de plantas exóticas nos faz imaginar como seria a flora pré-histórica na ilha. As samambaias de Trindade podem atingir 6 metros de altura. Para vê-las de perto, é preciso caminhar por 3,5 km até o topo do desejado. O pico do monte fica 600 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto da ilha. As samambaias também se destacam no morro vizinho, conhecido como Fazendinha. Embora a paisagem nos faça perder o fôlego, Trindade já foi mais abundante em plantas e mais bonita. Além das samambaias gigantes, a ilha era coberta pela colubrina glandulosa, conhecida como falso pau-brasil ou caçoca. Esta árvore quase desapareceu. As plantas adultas hoje encontradas aqui vieram do continente. O processo de replantio das mudas pode levar décadas até a total recuperação da espécie em Trindade. Para entender a quase extinção da caçoca em Trindade, é preciso conhecer um episódio marcante no começo do século XVIII. O destino destas terras foi traçado pela conduta de um importante personagem da história, famoso por dar nome a um cometa. O astrônomo inglês Edmund Halley desembarcou em Trindade no dia 15 de abril de 1700, trazendo em seu navio alguns casais de porcos e cabras. Os porcos foram dominados e posteriormente eliminados
por serem animais de fácil captura. As cabras, habilidosas em terrenos acidentados, sobreviveram e se reproduziram de forma selvagem, devorando boa parte da vegetação por quase 3 séculos. As cabras também provocaram o início do processo de erosão que atinge boa parte de Trindade. Sobre a dificuldade no reflorestamento, lembre-se, a ilha está no meio do Oceano Atlântico, a 1.200 quilômetros da cidade mais próxima. A camada fértil do solo foi praticamente lavada por vento e chuva, já que esteve exposta nos últimos 300 anos, desprotegida das plantas. Toda a terra e o adubo, além das mudas, precisam ser trazidos de fora para que o replantio tenha sucesso. Ainda resta uma dúvida: por que as cabras também não devoraram as samambaias? A resposta está no sabor amargo das samambaias, desagradável até mesmo ao paladar nada seletivo dos caprinos. Não resta uma cabra viva na ilha, pois a Marinha autorizou e incentivou o extermínio delas. A última foi abatida em 2005. Chegar ao monte desejado requer tempo e habilidade, o que definitivamente nossa equipe não tinha. Na primeira expedição, ficamos apenas 2 dias e meio em Trindade. Assim, optamos por gravar imagens só na descida, para poupar fôlego e ganhar preciosos minutos. Fomos guiados por Victor e Maicon. Incansáveis, eles carregaram quase todo o equipamento, compensando nossa inexperiência em escaladas. Os 2 marinheiros passaram 4 meses morando e explorando Trindade. Sinceramente, eu me surpreendi além do esperado, porque a ilha aqui, conforme você mesmo já viu aqui, é paradisíaca, né? Tem locais aqui que é extraordinários aqui, que não tem nem palavras para descrever o quanto bonito ela é. Às vezes a gente passa por dificuldades que a gente não espera, então esse aconchego de todo o pessoal que está aqui é bem interessante. Costumo falar com os meus familiares sempre, né? E falo com eles que já tô com saudade da ilha. Ainda nem fui embora, mas já tô com saudade. E eles entendem isso daí não por uma ausência de saudade deles, e sim por o desejo de retornar aqui numa próxima oportunidade, poder estar vivendo novamente as experiências que foram vividas aqui. Imagens aéreas possibilitam cenas e ângulos incríveis. Para registrar Trindade em toda a sua riqueza, nós usamos 2 drones. Observe aquele pássaro se aproximando do equipamento, ao que tudo indica, para proteger o território e provavelmente o próprio ninho. O operador precisa descer o drone o quanto antes para evitar ferimentos ao pássaro ou a perda do aparelho. A ave chega a atingir o drone, mas felizmente nem ela nem a máquina sofreram danos. Bastava levantar o drone para que as aves iniciassem a perseguição. Trindade é uma das ilhas oceânicas mais importantes do Brasil no estudo e observação dos pássaros marinhos. O foco do meu trabalho é avaliar a importância da matéria marinha transportada por uma colônia de aves marinhas no ecossistema da ilha de Trindade. Se há assinatura da química que revela os nutrientes provenientes do ambiente marinho em todo o ecossistema da ilha. O primeiro passo do projeto também é fazer um censo das espécies que estão nidificando na ilha, a quantidade de indivíduos por espécies e como que essas colônias elas flutuam também, uma análise de estrutura populacional.
A gente coleta algumas gotinhas de sangue das aves, penas e demais tecidos dos outros animais, porque é nesses tecidos que vai estar a assinatura química marinha que vai permitir a realização desse trabalho. A presença das aves é marcante nos arredores desta escultura gigantesca escavada no paredão rochoso. Conhecida como túnel, fica bem no final de uma praia com aspecto único. Uma obra da natureza formidável, igualmente perigosa. Um marinheiro desapareceu nestas águas revoltas e seu corpo nunca foi encontrado depois que ele tentou atravessar o túnel usando uma corda. Entre janeiro e agosto, esta cena se repete com frequência em Trindade. Após muito esforço, superando até 50 centímetros na areia, as tartaruguinhas geralmente encontram estes predadores na boca do ninho. Indefesas e recém-nascidas, enfrentam uma guerra contra animais de garras afiadas. Apenas uma alcança a fase adulta entre 1000 nascimentos. Os caranguejos de Trindade foram apelidados de donos da ilha. São avistados a toda hora e em qualquer parte. A invasão destes crustáceos aos milhares acontece quando o sol se põe. Este fenômeno estranho se repete a cada noite em Trindade. Para acompanhar a desova das tartarugas, é preciso paciência e silêncio. As tartarugas costumam fugir ao menor sinal da presença humana. Elas só permanecem imóveis, quase em transe, caso tenham iniciado a postura. (3.600 ninhos são cavados, em média, a cada temporada reprodutiva na ilha. Uma estimativa aponta o nascimento de mais de 480 mil filhotes por ano, o que faz de Trindade o lugar mais importante no mundo para a reprodução da espécie. Tartarugas verdes começam a se reproduzir aos 20 anos e podem viver até os 80. Quando adultas, as fêmeas sempre retornam para desovar na mesma praia em que nasceram, orientadas pelo campo magnético do planeta. Curiosamente, os machos nunca mais voltam à terra firme. Este animal pré-histórico habita o planeta há 220 milhões de anos. Impossível não admirar e respeitar estas criaturas. Um pedaço de metal corroído pelo tempo e a ação do mar se destaca na enseada dos portugueses. Restos de um pesqueiro chinês com uma história violenta. O navio Huaxing encalhou nestas areias no dia 8 de dezembro de 1989. Mas não foi um encalhe qualquer. A embarcação foi trazida para cá deliberadamente após um motim. Os marujos contaram que a revolta começou quando o líder passou a racionar a comida, alimentando a tripulação apenas com peixe e água. Passados vários dias de racionamento, um dos tripulantes teve um surto e matou o capitão Pan com um tiro na cabeça. Nos arredores do navio encalhado, a bióloga Michele realiza coletas de macroalgas, ou seja, as algas visíveis a olho nu. A pesquisadora visita Trindade com este propósito pela 5ª vez. Terceira vez que eu vou ficar aqui por 2 meses para realizar todas as coletas. Em 2 delas eu vim e voltei no mesmo navio, né? Fiquei apenas
cerca de 3 dias. As coletas elas têm que acompanhar a maré baixa, né? A maré que eles chamam maré de lua, né? Que são onde a gente encontra as marés mais baixas. Muitos autores dizem que quanto maior a diversidade desses organismos de base, mais estável é o sistema. Então, ele vai sofrer menos com o impacto, digamos assim, ele é mais estável. Os cientistas moram nesta casa enquanto realizam suas pesquisas na ilha. O projeto arquitetônico foi desenhado na Universidade Federal do Espírito Santo. Desde 2011, abriga até 8 pesquisadores por vez. O prédio faz parte do complexo de edificações do posto oceanográfico da Ilha da Trindade. O posto foi inaugurado em 1957. Os marinheiros que servem na ilha passam 4 meses isolados aqui. A Marinha decidiu que o destacamento do posto não seria trocado de uma vez só. Então, 50%, que dá mais ou menos uns 15 militares, são substituídos a cada 2 meses e a outra metade permanece no período seguinte. Cada militar permanece 4 meses da ilha, mas a guarnição é substituída metade da guarnição é substituída a cada 2 meses. O principal motivo dela ser tão importante para o país é a sua posição geográfica. Ela fica na mesma latitude de Vitória do Espírito Santo, que fica mais ou menos 600 milhas daqui. Então, em função dessa posição geográfica, próxima às nossas principais bacias petrolíferas e próximas também da zona de maior desenvolvimento econômico e concentração populacional, a Marinha enxerga a ilha como um posto avançado fundamental para a defesa do país. Na história de Trindade, houve uma tentativa de uso da ilha que poderia terminar em contaminação ou destruição total dela. Muito pior que a desastrosa presença das cabras. O governo brasileiro cogitou estabelecer aqui um depósito de lixo nuclear na década de 80. Felizmente, a ideia não vingou, mas a cobiça humana ainda preocupa os defensores deste paraíso. A cordilheira submarina que liga Vitória à Trindade, juntamente com todo o arquipélago, abriga a maior variedade de espécies de plantas e animais que vivem nos recifes, dentre todas as ilhas brasileiras. Sem contar as possíveis riquezas minerais ainda por serem descobertas nestas águas profundas. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da luta da comunidade científica para que, enfim, esta região receba a proteção da lei. A administração federal anunciou no final de março de 2018 a criação da maior unidade de conservação marinha do país. O biólogo capixaba Hudson Pinheiro mora atualmente nos Estados Unidos, mas participa de um estudo detalhado sobre as espécies que existem ao longo das montanhas submarinas, desde a costa capixaba até a Ilha da Trindade. Na costa, a gente já tem pescado por muitos anos, a gente modifica, existe efeito de poluição, efeito de destruição de hábitats e vários outros problemas, mas lá nessas regiões isoladas, não. Então, quando nós temos a oportunidade de estar visitando, é como se nós estivéssemos voltando no passado e com isso, as nossas políticas de preservação e de conservação aqui na costa, a gente tem uma ideia de onde nós queremos chegar, qual que é o nosso potencial, qual é o potencial dos nossos ecossistemas aqui na região costeira. Então, olhando lá para a Ilha da Trindade, para os montes submarinos, nós podemos entender um pouco mais como que seria o ideal, como que para os nossos ecossistemas estarem funcionando aqui na costa. A Ilha da Trindade e a cadeia Vitória Trindade, elas possuem espécies endêmicas, que são espécies que só existem ali e em mais nenhum outro lugar do planeta. É uma área considerada como de alta prioridade para a conservação. A Ilha da Trindade ainda está um pouco vulnerável. Existe uma grande área no entorno da ilha que acabou não sendo protegida. Nós, pesquisadores e as pessoas envolvidas com a conservação, né, dos nossos ambientes marinhos, nós ainda temos muito que trabalhar para estar garantindo que a Ilha da Trindade seja devidamente protegida.
Terra de gigantes samambaias, refúgio das tartarugas verdes, abrigo de inúmeras espécies de aves oceânicas. Que outros mistérios e riquezas o futuro desta ilha irá revelar à humanidade? A esperança é garantir para as futuras gerações a conservação e o uso sustentável deste tesouro natural. Olá, meu nome é Nelly e eu sou gerente da UBS Horizonte Azul e venho falar um pouquinho para vocês hoje sobre punk. Você sabe o que é punk? Punk significa plantas alimentícias não convencionais. Elas nascem espontaneamente, sem a necessidade de cultivo e têm um alto valor nutricional e medicinal. Agora vamos conhecer algumas plantas punks que você pode usar na sua alimentação. Então nós vamos falar da taioba. A taioba é uma planta adaptada em ambientes quentes e úmidos. É um alimento rico em ferro, fósforo, com altos valores nutricionais, podendo ser utilizada em farofas, molhos e refogados. É uma importante iguaria da cozinha mineira. A capuchinha é uma planta de origem rasteira. Suas flores, folhas e sementes são comestíveis. É indicada no controle do colesterol, combate a inflamações e previne a anemia. Sua utilização é em forma de patê, omelete e salada. O dente de leão, ele é uma planta muito espontânea. Geralmente ele é utilizado pelas crianças nas suas brincadeiras, mas poucas pessoas sabem do valor nutritivo que ele tem. Ele é rico em vitamina A e ele é muito importante para a pele e para a visão. E ele ainda pode ser utilizado na culinária em forma de sucos, chás e tortas. A serralha é uma erva daninha comestível. Geralmente nasce em hortas e são podados para não roubar os nutrientes principais das plantações. Mas muitos desconhecem o valor nutriente da serralha, sendo rica em vitamina A, D e E, proporcionando benefícios para a visão, pele e o equilíbrio natural do corpo. Agindo também como antioxidante,
podendo ser consumida de forma refogada, em saladas, também junto com o cozinhamento do feijão. Oi gente, tudo bem? Então, o coração da bananeira punk vem ficando cada vez mais conhecido por possuir alto teor de carboidrato e proteína, associado também no seu baixo teor de gorduras e calorias, muito consumido em escondidinhos veganos, sopas e xaropes. Hoje eu vou falar sobre Oraponópolis. Ela é encontrada em forma abundante em muitas regiões do Brasil. Ela é conhecida como orai por nós. Ela é rica em vitamina B, ferro e cálcio. E contém 25% de proteínas. E ela é utilizada em pão, suco e saladas. Olá gente, tudo bem? Eu quero falar da folha do inhame, que é muito parecido com a folha da taioba, porém ela é tóxica. Mas para você utilizar, precisam que leve ao fogo a água fervente e após colocar água gelada para que ela possa dar um choque térmico, ok? Horizonte Azul trabalha com as plantas alimentícias não convencionais porque o nosso território ele é rico em diversidade dessas plantas. A gente trabalha juntamente com os colaboradores e a comunidade, gerando qualidade de vida para a população e os colaboradores sejam. Uma na Terra é um projeto que estamos desenvolvendo aqui, na UBS Horizonte Azul, com o objetivo de envolver os colaboradores e levá-los a pensar sobre formas de inovação com relação à alimentação. O projeto a cada ano vem ganhando novas propostas, e esse ano de 2019 estamos trabalhando com alimentação sustentável, priorizando o aproveitamento integral dos alimentos, de forma por meio de cascas, talos, sementes, ressaltando que é rico em benefícios, com relação ao valor nutricional, vitaminas, nutrientes que muitas vezes são melhores comparado à polpa, o fruto em si no qual a pessoa busca utilizar. Mais um dia, né? O pessoal da capoeira deve estar voltando pro quilombo já, né? Pois é. Minha filha, você guardou o resto dos queijos? Sei lá de resto de queijo, mãe. Tizio deve ter guardado. Aliás, quem deveria estar aqui não era o Tizio, não. Sim, o Vinícius. Ele que é o irmão mais velho. Minha filha, o Vinícius vai voltar a trabalhar. É só dar tempo ao tempo. O Tizio tá ajudando. Falando nele, olha ele aí. Meu filho, você guardou os queijos que sobraram? Guardei tudo bem guardado, mãe. Então tá bom. Então vamos, gente. Vamos pra casa. Já tô cansada dessa vida já, mãe. Pelo amor de Deus. Queria começar a estudar, mas não, tem que ficar em feira trabalhando. O Tizio não faz nada também, né? É difícil, mas isso também não resolve, ué. Eu queria voltar a estudar, tô cansado disso já, ué. O Vinícius vai ajudar, minha filha. O Vinícius vai ajudar. O Vinícius vai ajudar, mãe. Mas é com o tempo que essas coisas se resolvem. Você vai ver que tempo que o Vinícius vai ajudar a gente. Você vai ver. Tô falando pra você não me escuta, mãe. Lógico, as coisas não estão certas, tá tudo errado. Mãe, eu tava lá na capoeira.